Olá, muito bom dia para você sintonizado aqui na Rádio UFSCar, para você que nos acompanha em vídeo também. Eu sou a Isabela Gandini e está entrando no ar mais uma Estação 953, que é o seu ponto de encontro com o conhecimento. Então fique à vontade e vem embarcar na ciência aqui na Rádio UFSCar. A magnífica reitora da UFSCar, a professora Ana Beatriz de Oliveira, foi eleita presidenta da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a ANDIFES, para a gestão 2026-2027, e essa eleição aconteceu durante uma reunião ordinária do Conselho Pleno da entidade, de número 212, que aconteceu em Boa Vista, em Roraima, reunindo então reitoras, reitores de universidades federais de todo o país. Para quem não está familiarizado, a ANDIFES representa as instituições federais de ensino superior, atua na defesa da universidade pública, do financiamento, da educação, da pesquisa e da extensão, além de manter a interlocução permanente com o governo federal. O Congresso Nacional e outros órgãos públicos também fazem esse contato com a ANDIFES. A eleição de uma reitora da UFSCar para presidir a entidade coloca a nossa universidade em uma posição de destaque em todo o cenário nacional. E a nova gestão assume um momento estratégico para as universidades federais, marcado por debates sobre financiamento, sobre permanência estudantil, sobre a expansão da educação superior e a consolidação de importantes conquistas institucionais, como o fim da lista tríplice para a escolha de reitores. A nossa convidada de hoje, então, é a professora Ana Beatriz de Oliveira, reitora da UFSCar. Seja muito bem-vinda, Bia, ao Estação 953. Eu que agradeço, Isabela, pela oportunidade. Saúdo também todas as pessoas que estão acompanhando ao vivo, que estão acompanhando a gravação, vão ver esse vídeo posteriormente. E é uma alegria sempre estar aqui com vocês e hoje de maneira especial para falar desse processo de liderança da ANDIFES. Bom, Bia, o que representa para você, para a UFSCar, assumir a presidência da ANDIFES? Bom, acho que a primeira palavra que me vem em mente é o desafio, né? Porque a gente tem uma rede muito potente de universidades federais, são 69 universidades, 2 centros federais de educação tecnológica que estão para se transformar em Universidade Tecnológica Federal. Então, a ANDIFES tem hoje 71 instituições, com a criação das universidades indígena e do esporte, teremos ampliação da rede. Então é um desafio, mas eu estou bastante envolvida nesse processo. Desde que cheguei na ANDIFES, participei representando a Regional Sudeste, fiz parte da diretoria anterior como vice-presidenta. Então, apesar de ser um desafio, também me sinto, de alguma maneira, confortável nesse lugar. E eu sou a 4ª reitora da UFSCar, ou reitor que também atuou na presidência da ANDIFES. Então, o primeiro foi o Newton Lima, depois o Oswaldo Barba e o Targino, e agora eu tenho a honra de também poder ocupar esse lugar, representando a nossa universidade e toda a rede federal. A UFSCar tem toda uma representatividade que já vem de longa data, então, mas uma honra tê-la em ano que é um ano decisivo, é um ano eleitoral, é um período de tomada de decisões. E eu quero saber quais serão as principais prioridades dessa nova diretoria para essa gestão 2026-2027 para os próximos anos. Perfeito. Só comentar, Isa, acho que é algo que para a gente é muito importante, né? Por que eu sou a 4ª dirigente que ocupa esse lugar? Porque para a UFSCar, a ANDIFES sempre foi muito estratégica, né? A gente sempre entendeu a força do coletivo na organização política, é um cenário político, né? E quando nós fizemos a campanha em 2020, isso foi muito pautado, voltar a ocupar na ANDIFES o espaço do debate, da construção de soluções. Então, não tenho dúvida que é isso que me coloca nesse lugar. Nesse momento que nós estamos vivendo, a questão do financiamento é central, né? A gente venceu o desafio de terminar com a lista tríplice, como você já disse. Isso precisa se consolidar, a gente não pode achar que a solução está dada e o problema está resolvido, né? Então é uma pauta permanente, mas agora a gente coloca na centralidade o financiamento. Então estive ontem em uma atividade com todos os reitores das públicas paulistas, na Exalc, e nós debatemos essa questão, que para as estaduais paulistas também está colocada, porque com a mudança do ICMS o debate está aberto,
e que para as universidades federais sempre foi uma questão e que agora se torna chave, porque a gente está em um período eleitoral, então temos que debater como os candidatos e candidatas veem essa questão e apresentar uma proposta também, né? Esse governo esteve aberto para o debate, tem um grupo de trabalho no MEC construindo uma proposta de financiamento previsível e sustentável para as universidades, e a Andif está engajada e a gente espera poder construir um desfecho para essa pauta, se não nesse próximo ciclo de gestão da Andifes, até pelo menos o ciclo seguinte, né? É uma pauta central, sem dúvida. E junto com ela vem a questão da permanência estudantil. A Andifes tem debatido com bastante afinco a importância de garantir que os estudantes que chegam à universidade por meio da reserva de vagas e aqueles que, se não por esse mecanismo, mas que vêm de classes economicamente desfavoráveis, eles tenham condição de concluir os seus cursos, de se desenvolver plenamente nas instituições. Então essa também é uma pauta central. Foi aprovado, né, a Política Nacional de Assistência Estudantil, antes era um decreto, agora é uma lei, e o nosso trabalho tem sido colocar no orçamento todos os programas que foram muito bem-vindos na regulamentação da lei, mas que agora dependem de recursos para se estruturarem. Então, essa também é outra pauta. E tem uma pauta interna que é consolidar a estrutura de funcionamento da associação, né? Então, garantir que todos os reitores e todas as reitoras tenham voz e participem ativamente dos debates, e consolidar a Andifes nesse espaço de representação estratégica a todos os órgãos governamentais. Então é um desafio grande, mas que todo o trabalho que foi realizado nos anos anteriores dá sustentação para que a gente possa avançar. Assim como vocês pretendem sustentar o que virá adiante também. Exato. Você já até comentou aqui algumas questões, né, até de ter planos para permanência estudantil, para projetos do financiamento, questões socioeconômicas em relação aos estudantes que hoje estão nas universidades federais, mas durante a reunião foram apresentados os resultados, né, da pesquisa nacional de perfil socioeconômico desses estudantes que estão nas universidades federais. Que diagnóstico que essa pesquisa traz, como que ela pode orientar as políticas públicas dali em diante, que já faz parte aí do que vocês pretendem trazer para essa gestão? Bom, acho que o principal avanço com essa pesquisa foi o reconhecimento do INEP e, portanto, né, do MEC, que nós precisamos incorporar esse levantamento nos processos acadêmicos e administrativos, né? Então, está se desenhando um processo que vai coletar esses dados sistematicamente. Ao invés da gente ter fotos, a gente vai ter dados contínuos que vai permitir, então, desenhar as políticas e aperfeiçoá-las de forma constante. Me parece que esse é o principal legado dessa pesquisa, porque essa pesquisa, infelizmente, ela não conseguiu uma amostra que nos permita conclusões robustas, né? O número de estudantes que participaram foi menor do que na pesquisa anterior, de 2017, né? No entanto, a amostra que nós conseguimos obter, ela dá a mesma direção que a pesquisa anterior. Então, ela confirma que a maioria dos estudantes que estão nas universidades federais tem renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio. Então, isso mostra a importância das ações de permanência estudantil, né? É uma pauta que tem que continuar sendo central e que a gente precisa aperfeiçoar os mecanismos de coleta de informação para que as políticas sejam melhor desenhadas, né? Hoje em dia, com todo o arsenal tecnológico, a gente consegue fazer discussões baseadas em dados, em evidências, então isso está se desenhando, isso é algo bastante positivo. Professora Bia, a gente trouxe aqui também, né, a questão da discussão do financiamento das universidades federais. Qual que é o cenário atual para contextualizar? Quais são os principais desafios nessa área também? Você acredita que podem ser transformados para deixarem de ser desafios? Certo. Bom, a gente ainda vive um contexto de subfinanciamento, né, que começou a se desenhar em 2015
e que atingiu aí o pico de gravidade durante a pandemia, 2021, 2022. Na UFSCar nós fizemos debates muito intensos, porque, de fato, estivemos a ponto de suspender a atividade por falta de recurso, né? De 2023 adiante, esse cenário começa a se reverter. Toda vez que a gente vê os gráficos que mostram o financiamento, a gente identifica a mudança de sentido nas curvas, né? Mas a gente não conseguiu recuperar ainda o mesmo patamar de recurso que nós tínhamos em 2013, 2014. Então é algo a se alcançar, né? Eu sempre digo que quando a gente relativiza, né, as entregas que as universidades fazem em função do financiamento, a gente entrega muito mais e faz muito mais do que seria esperado, né? Porque, de fato, o subfinanciamento é uma realidade. A gente vê isso quando anda pelas universidades, identifica que precisa pintar os prédios, precisa recapear o asfalto. Isso não é exclusividade da UFSCar, a gente viaja em muitas universidades e vê que essa é uma realidade, né? E o que a gente precisa avançar é, de fato, nessa recomposição e na previsibilidade orçamentária. Como eu já comentei, tem um grupo de trabalho no MEC, do qual a Andifes participa e que está se dedicando a isso, a colocar uma proposta de orçamento que vem da receita líquida do Estado brasileiro, para que a gente consiga, a partir da arrecadação, ter uma previsibilidade orçamentária que nos permita planejar, né? Então, ontem nós também falávamos do desafio que estar começando o segundo semestre sem saber qual vai ser o orçamento que a gente vai ter no ano que vem, com a ampliação de cursos que está colocada. Então o MEC também anunciou novos cursos para todas as universidades no âmbito do programa Universidades Transformadoras. Então a UFSCar também participa, vai ter curso novo em São Carlos, Sorocaba, em Lagoa do Sino, e a gente ainda não sabe qual vai ser o orçamento. Então o que a gente tem trabalhado enquanto associação para o desenho de algo previsível e sustentável também, que dê conta de suprir todas as necessidades que a gente tem diante de tantas entregas que fazemos para o Estado brasileiro, não só na formação de pessoas, mas também na inserção nos territórios e na produção de conhecimento que está na fronteira e que está colaborando para a construção de uma soberania nacional. Tudo que é interno da universidade nunca fica interno, né? Sempre é levado e transformado na sociedade toda. Exato. E principalmente para quem está ao redor, e agora são 5 campi, então nós temos uma missão ainda maior, né? Agora, um dos marcos destacados pela gestão anterior foi o fim da lista tríplice, como trouxemos para a escolha de reitores. Por que essa mudança é considerada tão importante para as universidades federais? O que muda na prática? Bom, na prática, agora a gente passa a fazer uma eleição direta. Antes, o que nós fazíamos era uma consulta para que o conselho universitário, que era o colégio eleitoral, quem fazia propriamente a eleição, soubesse quais eram as preferências da comunidade e construísse uma lista tríplice que representava essa preferência, né? Agora a gente passa a fazer uma eleição direta. Então, ao invés de consulta, a gente tem eleição, cada membro da comunidade tem direito a manifestar o seu voto em apoio a uma chapa composta por reitor e vice-reitor, ou reitora e vice-reitora, enfim. Então, isso é significativo porque, como a gente tinha uma consulta, o Conselho Universitário, com base na preferência da comunidade, fazia uma lista tríplice e a Presidência da República nomeava com base nesta lista. E o que aconteceu no governo anterior foi que mais de 20 universidades tiveram pessoas nomeadas que não eram aquelas escolhidas pela comunidade, né? Isso em uma estrutura que funciona com base na democracia participativa. A gente tem conselhos que têm todas as categorias representadas e decidindo as políticas da universidade. Quando você coloca na liderança uma pessoa que a comunidade não reconhece com legitimidade para exercer essa liderança, a gente tem o caos instalado. Isso aconteceu em muitas universidades. A UFSCar teve uma tentativa de instalação do caos, porque
na gestão anterior eu fui nomeada sem ter sido candidata a reitora, mas como eu era parte da equipe, houve um reconhecimento institucional que me permitiu fazer a gestão da universidade. Agora estou eleita, nomeada, e a gente espera que isso não mais aconteça, né? A lei dá esse conforto, mas como eu disse, a gente não pode descuidar, porque assim como aprovamos essa lei, a gente pode ter uma lei que retroceda e coloque ainda outras ferramentas, como foi discutido recentemente, que a gente sabe que algumas pessoas defendem, que é o comitê de busca, que ainda coloca pessoas que podem ser externas à universidade nessa posição de liderança, e a gente sabe que isso, na estrutura de funcionamento que tem a universidade, não funciona. Então, por isso é tão importante. E quando a gente vivencia na universidade essa estrutura de democracia representativa, a gente também forma a nossa instituição e todas as pessoas que estão aqui dentro para essa estrutura democrática, né? Então, a universidade, ela, por natureza, é um ambiente muito democrático. E quando a gente vivencia isso, a gente passa a não mais aceitar estruturas que não deem voz para todo mundo, né? Então, todas as pessoas na sociedade brasileira têm que buscar esse espaço de manifestação nas suas comunidades, nos seus espaços de convivência. Então, a gente tem um ambiente que é formador de opinião em prol, em defesa da democracia. Então, por isso que o fim da lista tríplice é tão importante. Ele contribui para a universidade, mas também para a nossa sociedade como um todo, porque, como você disse, tudo que está aqui também transborda, e a defesa da democracia é algo central. As pessoas querem ter alguém com quem elas se identificam, né, que represente mesmo aquilo que elas pretendem que seja a realidade ali no dia a dia. Isso acontece dentro da universidade também. Agora, voltando um pouquinho, né, para o papel da Andifes, que reúne instituições com realidades muito diferentes, né, a gente está falando de todas as regiões do país, de todas as universidades. Como construir um consenso dentro dessa diversidade? Bem, eu sempre falo que a diversidade na Andifes não é fragilidade, é a fortaleza da Andifes, é ter ali um coletivo de instituições tão diversas que representam, na verdade, o que é o nosso país. As universidades estão em todo o território nacional, colocou essas instituições no interior de todo o país, e quando a gente se reúne ali, a gente tem representantes de todos esses territórios, é uma riqueza muito grande, né? E eu sou sempre muito grata por poder conhecer essa realidade, porque quando a gente está aqui preso na nossa instituição, a gente acaba achando que é tudo igual, exato, né? De alguma maneira é também muito parecido, né? Mas a gente vive o Brasil a partir dessa representação, né? Então, de fato, a estratégia é sempre buscar pautas que sejam comuns, que tenham uma representatividade grande, mas considerando essa diversidade, né? Tem algumas pautas que não chegam para 100% das universidades, mas que, nesse coletivo, a gente reconhece a estratégia de trabalhá-las, né? Então, isso é muito relevante. E eu também... para mim, ficou muito claro a importância da inserção territorial das universidades quando a gente discutiu a COP30 na Andifes, né? Então, a gente fez uma discussão importante sobre universidade, biomas e territórios, que deixou muito claro como que estar presente no território faz diferença para o que a gente entrega para a sociedade, né? Porque quem está ali vivenciando a realidade é quem está inserido naquele ambiente, né? Então, por isso que essa é uma riqueza da Andifes, é algo que a gente precisa reconhecer, preservar e trabalhar para que floresça, né, em todas as discussões que a gente promove ali. Só dá para trabalhar para melhorar aquilo que você já conhece e tem propriedade para saber quais são os pontos fortes ou não, né, para conseguir agregar. Exato. Agora, na sua opinião, qual que é o papel, né, da ciência, da inovação, da produção de conhecimento das universidades federais que devem desempenhar no desenvolvimento do país como um todo para os próximos anos, considerando que agora a gente tem uma representatividade da UFSCar também em frente à Andifes, e se a gente fala de todas as universidades sendo representadas, a gente fala de toda uma sociedade sendo representada também. Exato, Isabela, assim... Eu acho importante trazer um dado para dar um referencial para quem está nos ouvindo, para quem está acompanhando, que é o fato de que mais de 90% da ciência brasileira é produzida por universidades, né?
A rede federal contribui com aproximadamente 70% desse percentual. É bastante coisa. Então, o que a gente faz dentro das universidades é o que a massa da ciência brasileira significa e representa, né? Por isso que a gente tem também discutido a importância das universidades no cenário estratégico nacional. A gente precisa discutir juntos como enfrentar as diferentes crises que estão colocadas, então, a crise climática, que dialoga com a importância da preservação ambiental. Então, as universidades inseridas nos seus territórios têm contribuído de maneira significativa. Acho que um exemplo claro disso foi a crise que a gente teve no Rio Grande do Sul, com as enchentes, e o papel que as universidades tiveram, tanto com a ciência que já tinha sido desenvolvida e que contribuiu para esse enfrentamento, quanto para o contingente mesmo que se criou ali no atendimento à saúde, na gestão das populações desabrigadas, né? Então, isso vai ficando cada vez mais claro. Então, a gente acredita que um projeto de governo não pode excluir as universidades, e principalmente a rede federal, por essa representatividade, né? Então, a Andifes preparou uma carta para os presidenciáveis e vai fazer as entregas buscando esse debate, né? Então, para garantir que todos os projetos de país que sejam colocados incluam as universidades num centro estratégico e preveja, né, um apoio e desenvolvimento para que essa contribuição seja relevante. A gente também precisa discutir a soberania nacional, então um projeto de inteligência artificial que seja brasileiro e toda a tecnologia que a gente tem condição de desenvolver para não ficar na dependência de outros países, né? Então é assim que a gente enxerga, que eu tenho contribuído para o debate e que a gente vai conduzir a associação nesse próximo ano. Esse é o começo, né, de uma conversa, o começo de uma gestão, tem muita coisa ainda para acontecer, claro que a gente vai atualizando, mas quero te agradecer e quero parabenizá-la também por ser eleita a nova presidenta da Andifes. Seja sempre muito bem-vinda aqui na Rádio UFSCar. Obrigada, Isabela. Eu esqueci de comentar, mas algo que é muito importante, né? A gente falou muito do desafio que é representar essa rede toda, mas tem um lado bom também, né? Mas a diretoria da Andifes, ela é composta por 5 reitores e reitoras. Então, tem uma presidência que eu ocupo nesse momento, mas tem 4 vice-presidentes e cada membro dessa diretoria representa uma regional. Então, ali comigo tem pessoas que são lideranças nas suas regionais e que trazem essas contribuições para que a nossa atuação seja a melhor possível dentro do cenário que está colocado. Então, eu sou muito grata por contar com o reitor Gilmar, da Universidade Federal do Pará, o reitor Camilo, da Universidade Federal de Campina Grande, a reitora Anali, da Universidade Federal de Rondonópolis, e o reitor Edward, da Universidade Federal do Pampa. Então, somos os 5 membros ali da diretoria da Andifes que vai trabalhar aí de julho de 2026 a julho de 2027. É só um ano, porque ninguém dá conta, é um trabalho muito intenso, mas eu espero representar bem as universidades e também a nossa UFSCar. Como é importante essa pluralidade de vozes mesmo, né, na representatividade também. Muito obrigada, Bia. Obrigada, um abraço para todos os ouvintes e fico aí à disposição da rádio e de toda a comunidade da UFSCar e a comunidade externa. A eleição da reitora, né, a professora Ana Beatriz de Oliveira, nossa magnífica reitora da UFSCar, para a presidência da Andifes, como a gente trouxe aqui, reforça o protagonismo da nossa universidade no cenário nacional, da educação superior também, e à frente da entidade que representa as universidades federais brasileiras dessa nova gestão. Traz essa missão de fortalecer a defesa da universidade pública, de ampliar o diálogo institucional, enfrentar os desafios como o financiamento que a gente trouxe aqui, como a permanência estudantil, a valorização da ciência, a valorização da pesquisa, que a gente sempre traz aqui na Rádio UFSCar, e um dos marcos recentes desse processo, como a gente também trouxe aqui na nossa conversa, é justamente o fim da lista tríplice para a escolha dos reitores, que é uma medida considerada um avanço também para a autonomia universitária e para o respeito à escolha feita pelas próprias comunidades acadêmicas. Se você conhece alguém que não acompanhou esse bate-papo, compartilhe tanto o vídeo, né, que nós estamos
sendo gravados aqui para o vídeo que fica disponível através do YouTube. A gente também tem o site da Rádio Fiscar, radio.fiscar.br, as plataformas de áudio, onde você pode também ouvir novamente e compartilhar através do Spotify, Deezer e Amazon Music, esta edição do Estação 953 e as outras edições também. Esta edição fica por aqui, mas você segue bem informado na programação da Rádio Fiscar. Nós estamos também no Instagram. Na sequência tem música, tem o Banquete de Hits. Te convido a continuar por aqui e acompanhar sempre o nosso noticiário. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.